De volta com o Gazeta Entrevista, dando sequência aqui ao programa. Eu estou recebendo aqui duas estudantes da UFAC, já são graduadas, estão fazendo pós-graduação, Soleane Manchineri e Alessandra Manchineri. E elas representam também os povos indígenas no âmbito acadêmico e vieram falar de um projeto muito interessante, que é o livro intitulado Atualizar o Mito. Esse livro é fruto da colaboração de vários estudantes universitários que são indígenas, que vivem já na zona urbana. Então esse livro é o registro da memória desses estudantes e vai ser lançado nesta quinta-feira. Todo um movimento está sendo construído em torno desse evento para discutir a questão indígena e aqui as duas vão conversar um pouco com a gente para falar desse tema. Boa tarde, sejam bem-vindas. Boa tarde, obrigada. Então, Soleane e Alessandra Manchineri, vocês são parentes de sangue, além de serem parentes indígenas? Ah, você é tia dela. É isso. Então, como é que foi para vocês? Eu quero começar bem do início. Como é que foi para vocês, sendo de origem indígena, vir para a cidade, viver na zona urbana, frequentar a universidade, fazer pós-graduação, quer dizer, adotar esse universo mesmo vindo de origem indígena? Olha, nós tivemos uma trajetória bem grande e complexa dentro da universidade, principalmente o livro Atualizar o Mito já é uma trajetória do que nós vivemos dentro da universidade. Sim. Por isso que tem práticas indígenas na universidade. Sim. Porque em alguns momentos nós vamos desconstruir alguns argumentos que fizeram sobre nós dentro da universidade, de qual nós não poderíamos produzir, de qual nós podemos apontar a nossa ciência. E aí veio essa desconstrução, daí surgiu práticas indígenas na universidade. Então, sobre a nossa trajetória, nós somos indígenas, né? Nós praticamente passamos uma diversidade de problemas, entre eles foi o preconceito. De que região do estado vocês são? Alto Iaco, que fica próximo de Assis Brasil, mas a gente também transita por Sena Madureira, Peru e tem algumas famílias que moram na Bolívia. Esse título do livro é bem propício, Atualizar o Mito. Na verdade, existem muitos mitos a respeito da cultura indígena, além do preconceito, e as pessoas não têm informação quase que nenhuma. Eu digo quem vive na zona urbana, principalmente quem vive fora do Acre, que vê o indígena como um ser à parte, é um mito mesmo, quer dizer, e é preciso se desconstruir essa impressão errada. Felizmente, nós aqui do Acre sabemos que não é assim. E vocês que já são graduadas, pós-graduadas, que têm esse diálogo com estudantes de outras regiões, quer dizer, estão inseridas no contexto do mundo acadêmico, como é que vocês desconstroem isso no dia a dia? Então, o conhecimento ele faz com que a gente tenha essa interação, né? E tenha um bom diálogo com as outras sociedades, o outro. Sim. Até porque tentar levar uma sensibilização para as pessoas que estão ao nosso redor, porque a gente tem que primeiro alcançar as pessoas que estão ao redor. Teve um tempo no Acre que as pessoas achavam que ser índio, ser caboclo, ser seringueiro era sinônimo de inferioridade, era algo bem negativo. Mas assim, com o passar do tempo, a gente também tomou posicionamento através das lutas de resistência do povo indígena, das antigas lideranças, desde quando eles começaram o processo de demarcação das terras indígenas. Então, estudar na cidade também é um processo de resistência, até porque esse conhecimento não vai servir só para a Alessandra e eu como pessoas individuais, mas vai servir para o nosso coletivo. Assim, nós podemos ajudar todos os povos indígenas na área de geografia, na área de história, naquilo que for possível a gente ajudar, né? Então, a gente está envolvido no movimento indígena, nós não nos consideramos liderança, mas nós estamos lá, cobrando, reivindicando. Eu vou aqui aprofundar essa questão da liderança. Quando você é líder de si mesmo, que é o que vocês são, é inevitável que você faça um movimento e que, de certa forma, indiretamente, você lidere, né? Então, e eu acho muito mais vantajoso que cada um seja líder de si mesmo. Sim. E seja um exemplo, porque isso tem um poder muito grande, né? Do que você, muitas vezes, se colocar na posição de líder e começar a manipular, a ver os interesses pessoais em relação aos interesses coletivos. Sim. Enfim. Então, assim, cada indígena que eu converso, e são muitos que vêm aqui, pós-graduados, gente que já
lançou livros, já produz documentários, já lida com altas tecnologias, audiovisual, etc. E assim eu vejo o quanto essa autodeterminação de cada indígena tem sido importante para que o povo como um todo se veja cada vez mais forte. Como é que vocês veem esse desafio de cada um fazer a sua parte? Então, é isso, é essa interação. A gente sempre trabalha em conjunto com as demais etnias. Assim, quando tem um festival, sempre há essa interação. Fazemos o convite? Vamos. Então, a gente participa justamente para diminuir a distância também entre os povos indígenas. Então, assim, a gente vai somando forças e podemos conquistar algum espaço, digamos assim. E no meio acadêmico também foi assim, a gente somou forças, todos os universitários. Vocês são de que curso, de que área? Ela é geografia, eu história, tinha outro historiador, tem ciências biológicas, tem educação física, direito, só que ele não está inserido no grupo, mas tem engenharia florestal, engenharia agronômica, então tem vários. E esse livro tem, então, uma visão muito plural, né? Sim, do ponto de vista dos plural. indígenas. Geralmente porque nós trabalhamos a interculturalidade dentro do grupo PET, justamente por causa dessa dimensão de cursos, que é história, engenharia florestal, biologia, geografia, antropologia e política. Todos esses, Guarani, Manchineri, Apurinã. 3 povos ali trabalhando. Só que no grupo tem mais Manchineri, porque nós fomos os primeiros a entrar dentro da Universidade Federal do Acre, Manchineri. A primeira, na verdade, foi uma Iauanauá. Aí depois entrou eu e a Sol, e constantemente foi entrando outros sobrinhos nossos, que nossa família é imensa. Que interessante. Então, quantos indígenas tem hoje em Rio Branco? Quantos tem na universidade? Vocês têm esses dados? Então, olha, aqui no campus, no máximo, tem uns 10. Agora, pela licenciatura intercultural indígena, que é o campus Floresta, formou 50. Então, a demanda é trabalhar mais um pouquinho. No mestrado no estado do Acre, nós somos 4 mulheres apenas. A Sol, eu, a Xanica e uma Puianaua. Daí nós trabalhamos essa diversidade justamente para formar os livros, porque a intenção nossa não é só produzir, mas também trabalhar em prol dos povos indígenas. Vocês, como pós-graduadas, eventualmente dão aula, dão palestras, etc. Como é que é para vocês? Uma conhece muito de história, outra conhece muito de geografia. A história oficial, ela foi escrita pelos ocidentais, pelos colonizadores. Como é para vocês estar na frente de uma sala de aula ensinando a história ou a geografia do ponto de vista desses que escreveram a história oficial? Então, assim, do ponto de vista histórico, foi bem difícil, até porque eu fiz a minha dissertação, a minha monografia em relação ao meu povo. Sim. E assim, claro, tem muitas falhas, mas assim, eu não queria ter colocado autores europeus, nem autores que não fossem indígenas. Eu utilizei outros autores, utilizei da história oral, mas assim, a academia ela teve um pouco de resistência, mas aí eu fui tentando, fui moldando de acordo com a BNT e consegui passar aquilo que eu queria falar sobre identidade indígena, que a gente não perde a identidade porque muda ou mora em outro local que não seja terra indígena. A gente continua sendo indígena. É claro que a gente vai adquirindo outros conhecimentos, novos valores, mas isso não modifica a identidade. Assim como qualquer indivíduo na sociedade. Você aprende, você se melhora, você evolui, mas você não deixa de ser quem é. Aquilo que você é. Então, é difícil porque nos livros mais antigos a gente vê que os povos indígenas eles foram sendo ocultados na história. E assim, agora que a gente está nesse processo de fazer essa análise e trazer à tona os conhecimentos tradicionais, escrevendo aquilo que os mais velhos vêm contando, fazendo a cronologia, fazendo o link em relação à cronologia. Então, dá para a gente ter uma história indígena assim, de resistência, ligando com os fatos históricos e também falando para as pessoas. Eu acho que é importante para dar um outro ponto de vista, né? Para que a gente possa ter também uma outra opinião, ver a história pelo lado de quem sofreu muitas coisas e que até hoje não teve oportunidade de colocar isso, né? Então, as pessoas, elas, assim, no início, claro, a gente passou por muita resistência. Assim, as pessoas, não é isso não, meu professor disse isso, eu aprendi isso, minha filha até também disse assim, mãe, minha professora falou assim. Eu falei, minha filha,
não é assim, é assim. Fala para a tua professora que a mamãe disse que é assim e leva isso aqui para ela. Aí ela levou, e ela disse, mãe, a professora disse que a senhora está certa. Tá Falei, vendo? então a gente tem que ter um diálogo. Porque assim, a verdade quando chega, né, É. se estabelece por si mesmo. E a gente tem que ter sensibilidade a ponto de ouvir o outro, de não só porque ele é indígena, porque ele é negro, porque ele é asiático ou judeu. Não é por ele ser de uma etnia diferente ou um povo diferente que a gente tem que achar que ele é inferior, Gente, que ele pode ser massacrado. Né? O tempo acabou, o assunto é tão vasto, tão interessante. Quem quiser saber mais pode até adquirir o livro, né? Sim. O nome do livro é Atualizar o Mito. Esse livro vai ser lançado amanhã, quinta-feira, né? Tem um evento. Que horas vai ser? 19 horas. Qual local? 19 horas, na Sala Ambiente de Ciências Sociais, Lá na UFAC. na UFAC. Certo. Muito Estão obrigado. todos convidados. A Soleane Manchinelli e a Alessandra Manchinelli, parabéns pelo trabalho de Ai, vocês, obrigada. pelo sucesso na carreira. Continuem estudando aí, se tornem mestres, doutoras, para fazer a diferença. Ok. E Obrigada. assim a gente vai terminando o Gazeta Entrevista. Agradecendo sua audiência, muito obrigado. Deixando para você um forte abraço. A gente volta amanhã nesse mesmo horário, hein? Até lá. Ok.